Beleza, então vamos começar então a nossa aula, né? Vamos começar falando, semana passada nós falamos sobre fabricação de aço, e hoje nós vamos falar sobre perfis, não é? Porque ele tem inúmeros produtos, né? Lógico, mas os produtos que servem para nós, tem a ver com a gente, são os produtos que são utilizados na construção civil, que são utilizados na engenharia civil, que são utilizados para fazer prédios, né? Prédios, ou pontes, ou torres, são esses produtos que interessam para nós. Tem muitos produtos de aço, né, que são utilizados nas mais diversos tipos de indústria, como a gente já viu aqui, né? Na indústria metal mecânica, na indústria eletrônica, na indústria naval. Então, muitos produtos que são feitos apenas para essas indústrias. E tem os produtos que são utilizados na indústria, propriamente na indústria da construção civil, que são principalmente os perfis, as chapas, os perfis e os trefilados. Trefilados são fios, são arames, né? Chapas são peças planas, no qual você tem duas dimensões muito maiores que a terceira. Então, a chapa você tem duas dimensões da ordem de metro. Eu falo muito maior assim, a definição geométrica é essa, né? Duas dimensões muito maiores que a terceira, da ordem de 10. Então, quando você tem duas dimensões da ordem de metro, largura, comprimento e largura são da ordem de metro, e a terceira dimensão da ordem de centímetro. Aí você tem uma chapa. Então, isso é usado muito na indústria da construção civil, né? E principalmente para fazer outros produtos, é um produto de base. Aí você tem perfis, que são um perfil, é um produto, é uma barra com uma determinada seção, né? O que é uma barra? Você tem a dimensão comprimento é muito maior que as dimensões da área. Então, você tem a área, as dimensões da área da ordem de centímetros e o comprimento da barra da ordem de metros. Então, aí você tem perfis, são muito utilizados perfis, tá? E a outra coisa que é muito usada na construção civil são trefilados. Por exemplo, o vergalhão que a gente usa no concreto armado, o aço do concreto armado, ele é um trefilado. Tecnicamente é um fio. É um fio de grande espessura, mas é um fio, tá? Tem alguns diâmetros que até vem para a obra enrolados. Então, hoje a gente vai dar uma repassada nisso aí, os principais produtos de aço que são utilizados na construção civil, e também mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre ligações em estruturas de aço. Bem, então vamos começar aqui. Vocês estão vendo aí, ó. O primeiro tipo de perfil que é muito utilizado é o perfil laminado. O processo de laminação, ele permite transformar um lingote, que é uma peça de grande diâmetro, grandes dimensões, em placas, blocos, chapas e perfis, e barras. Então, o perfil laminado ele passa por uma transformação mecânica. O que é a transformação mecânica? A peça vai passando entre cilindros. Cilindros cada vez mais próximos um do outro, e que esses cilindros vão conformando a peça. Esses cilindros eles vão dando para a peça uma seção pré-determinada, um comprimento pré-determinado, uma espessura pré-determinada, tá? Então, tem dois tipos de laminação a quente e laminação a frio. Para chapas mais grossas, quando você precisa de peças, de perfis com chapas mais grossas, é necessário fazer laminação a quente. O que é a laminação a quente? Como o próprio nome diz, a peça ainda se encontra em alta temperatura. Então, o fato dela ainda estar em alta temperatura permite que os cilindros conformem a peça. Então, a peça que está aquecida, quer dizer, ela ainda está moldável, não é? Peça de aço que está moldável, então ela passa no cilindro e o cilindro molda aquela peça. Então, isso serve quando são perfis, peças de grande espessura, a partir de 4,5 milímetros, tá? Aí ela tem que passar por uma laminação a quente. Chapas de pequena espessura, abaixo de 4,5, aí a gente fala que é uma laminação a frio.
tá? A laminação a frio, que a peça não precisa estar aquecida. Ela passa nos roletes, ela passa no cilindro, a temperatura ambiente, porque a chapa é fina. Então o cilindro consegue, usando energia mecânica, só usando energia mecânica, o cilindro consegue conformar as chapas, né? Ele consegue moldar os perfis, mesmo a chapa não estando aquecida. Agora, quando é uma chapa grossa, aí não, ele precisa de a temperatura estar mais alta, porque senão o cilindro não consegue moldar as chapas. Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Esses cilindros é uma coisa mais ou menos assim, vocês estão vendo, tá vendo? Então, você tem cilindros horizontais. Ah, antes, deixa eu voltar aqui. Antes, o que é que é feito, né? Que é feito o processo de laminação. Ele pega os lingotes. Esse aqui é o primeiro produto que sai da siderúrgica, ó, é o lingote. Tá? É uma barra de grandes dimensões. E aí, esse lingote, ele é transformado ou numa placa ou num bloco, certo? Ou numa placa que são peças de dimensões menores. O lingote é cortado lá e ele é transformado numa placa ou num bloco, que são peças de dimensões menores. A placa ou o bloco que entram nos cilindros. Então, a placa, se o resultado final for peças grossas, de paredes grossas, né? A placa e o bloco, elas entram nos cilindros aquecidas, laminação a quente. Se forem chapas finas ou perfis de pequena espessura, aí é uma laminação a frio. Então, você diz, isso aqui é uma chapa. Essa chapa vai ser aproveitada como chapa ou vai ser dobrada num outro processo de beneficiamento de perfis que chama dobragem de perfil. A chapa vira um perfil dobrado. Mais para frente nessa aula hoje ainda nós vamos ver como é que é perfil dobrado, tá? A placa vira uma chapa. Mas a gente pode utilizar a chapa sem ela virar perfil? Sim, pode-se utilizar a chapa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tanque de petróleo. Então, a gente passa nos tanques de petróleo. O tanque de petróleo ele é feito com chapas. A chapa é ligeiramente curvada, né? Ela tem uma técnica para curvar aquelas chapas lá. Ela é ligeiramente curvada e elas são unidas, ou por parafusamento, ou rebitamento, parafusamento, ou por solda. Então, quando você pega e vê uma tanque, daqueles tanques de gasolina, que são chapas conformadas, né? Chapas que adquirem uma curvatura, adquirem uma pequena curvatura. Então, a construção civil aceita a utilização de chapas. Também a arquitetura usa, de vez em quando, painéis de aço. Aí a chapa de aço, ela funciona como parede. Não é uma coisa comum, mas vocês podem ver na rua, principalmente chamado aço cortem, que é um aço que é usado para fazer principalmente vagão de trem, que é muito usado nessa arquitetura mais moderna. O pessoal usa fazer paredes externas de aço cortem para efeitos arquitetônicos, né? Aí a gente pode tirar um pouquinho de engenharia de ser mais feito e ser mais usado para efeitos arquitetônicos, tá? Então, a chapa pode virar a placa, né? Pode virar uma chapa e o bloco pode virar um perfil. Aí nós temos os perfis de seção aberta, esses que são os mais comuns, ó. Aí você tem um perfil 1, tá vendo? Um perfil de base grande, o perfil 1. Aqui você tem um perfil I, não é? São os mais comunzinhos, ó. Perfil U, perfil I. E aqui você tem uma cantoneira, perfil em L. Aí você olha, poxa, mas cantoneira, a gente conhece cantoneira pequenininha, né? Cantoneira principalmente para fazer esquadria, né? Fazer porta, fazer janela. Eu lembro quando eu estava várias vezes que eu fazia obra, o cliente mandava fazer esquadria de cantoneira. O que é uma cantoneira? É um perfil de aço em L. Existe cantoneira grande, existe cantoneira de aba. As abas é 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Dá para você fazer um pilar com perfil L, uma viga com perfil L, não é? Então, são as peças de perfil aberto mais comuns, tá? Perfil de seção aberta mais comum. Perfil em U, perfil em I e perfil em L. E tem também as barras, né? O que são barras? Barra é uma peça de seção fechada. Então, aí você tem uma barra, no caso aqui é uma barra ovoide, né? A seção dela é um elipse, aqui elipsoide, mas você tem muito mais comum barra cilíndrica, que a seção é uma seção que é uma seção círculo, a seção é um círculo. Então, isso aí usa muito em serralheria também, né? Barra redonda, cilíndrica. E aqui uma barra que é uma barra de seção retangular, usa muito em serralheria também.
barra de seção retangular, tá? Então, aí, as placas viram, os blocos viram perfis ou barras, tá? Então, aí é o processo, né? Que eu ia falar para vocês, é o processo de laminação, em que os cilindros pegam as chapas, quentes ou frias, dependendo da espessura do produto final, e vai conformando ela, que você tem cilindros horizontais, né? Que vão diminuindo a espessura da chapa inicial, né? Vai diminuindo a espessura, obviamente ela vai ganhando dimensões, ela ganha largura aqui, não é? A hora que você diminui a espessura, ela ganha largura. E aqui o cilindro vertical para conformar um perfil I. Tá vendo que isso aqui é um perfil I, ó? Não é? Então, essa chapa que ou a chapa não, né? Na verdade, o bloco, ele entra aqui nesse sistema aqui, de um conjunto de perfis horizontais com perfis verticais, desculpa, cilindros horizontais com cilindros verticais, e esses cilindros horizontais em conjunto com cilindros verticais conformam a seção, né? Seção I aqui, ó, certo? Um perfil de seção aberta, tá? Então, vou voltar aqui, que nós vamos ver muito isso. Quando eu falar isso, você vai entender o que é. Perfil U, perfil I, perfil L, cantoneira, chapa, barra, nesse carro, seção elíptica, seção retangular. Beleza. Então, os perfis laminados, aí estamos repetindo aí, né? Quais são os mais comuns? São as chapas, não é? Os perfis de seção aberta, os mais comuns é o perfil I, o perfil H. Qual que é a diferença do perfil I para o perfil H? As dimensões são iguais, tá? As dimensões dessa parte aqui do meio do H são iguais às dimensões das perninhas do H. Na verdade, isso tem um nome. Eu vou chegar aqui numa figura maior aqui para falar para vocês o nome de cada pedaço desse aí, essa figura de baixo. E então, perfil H, o perfil U e cantoneira, tá? Perfil laminado tipo cantoneira. Cantoneira é o perfil em L. Então, quando vocês ouvem falar em cantoneira, perfil em L. Cantoneira, perfil em L. Ou barra. Aí pode ser feita uma barra, essa barra aqui, uma dessas, né? Esse cilíndrica aí, ou a retangular. Tá? Bom, agora vamos conhecer os perfis aqui, gente. Existem catálogos de perfil. Tá? Então, quando a gente faz um projeto de estrutura metálica, ou quando a gente vai orçar uma estrutura metálica, comprar um perfil para fazer uma estrutura metálica, você não vai comprar qualquer perfil que veio na sua cabeça. Você vai comprar os perfis que existem no mercado. Não é? De acordo com o projeto, em geral, o projetista já sugere para você um perfil qualquer. Porque o que a gente calcula quando você projeta? Tanto o projeto de estrutura metálica quanto o projeto de estrutura de aço. O que você solta? Você solta uma área de aço, uma área. No concreto, você solta uma área também de aço, só que o concreto armado é um pouco aço, um pouco concreto, né? As estruturas de aço, você solta uma área de aço. Essa área de aço tem que resistir aos esforços que existem na estrutura. Vamos lembrar aqui, os esforços que existem na estrutura são tração e compressão. E torção, principalmente esses três, tração, compressão e torção. Então, o projetista coloca a estrutura dele, lança a estrutura dele dentro de um programa, em geral é assim que se faz, lança a estrutura dentro de um programa, e o programa, ele faz um pré-lançamento de peças, né, isso aí também é importante, que o engenheiro calculista, o programa não fala para você qual que é a dimensão da peça, você tem que pré-dimensionar a peça. No caso da estrutura metálica, você pré-dimensiona o perfil, você escolhe um perfil, pré-dimensiona o perfil e lança o perfil. Existem critérios para isso, nós vamos aprender. Pega aquilo e lança, coloca no programa, monta a estrutura, liga tudo ali e roda o programa. Aí o programa vai te falar, essa peça que você escolheu, ela é boa, ela passou, ou essa peça que você escolheu não é boa, quer dizer, ela não passou. Você precisa escolher uma peça maior, uma peça diferente, uma peça mais espessa, uma peça mais alta, né? É assim que funciona. Então, nesse caso aqui, o que eu queria dizer para vocês é assim, você não escolhe, não tira um perfil do nada. Você vai num catálogo de perfis de um fabricante qualquer e escolhe o perfil que você já pré-dimensionou. A altura dele você pré-dimensionou e a largura dele você pré-dimensionou. Para fazer uma viga, para fazer um pilar. Então, você vai escolher um perfil que você acha que tem mais ou menos a seção
que vai ser utilizada naquela região, naquela peça, naquela viga, naquele pilar, tá? Então, aí tem os catálogos. A Gerdau tem um catálogo de perfis, a Belgo Mineira tem um catálogo de perfis, a Uzi Minas tem um catálogo de perfis. Hoje em dia isso é tudo informatizado. Hoje em dia você compra o plugin e o programa de estruturas metálicas. Existem alguns aí, antigamente só tinha um programa da Múltiplos, chamado CIPCAD. Caro pra cacete, para estrutura metálica. Hoje em dia existem outros programas, até mais baratos, né? Porque assim, cara, estrutura metálica, a maior parte das estruturas metálicas que a gente pega são estruturas metálicas simples. Não são estruturas metálicas. Você não vai projetar um prédio de 40 andares de estrutura metálica. Então, o que a gente projeta muito? Galpão. No Brasil, muito. Prédio baixo, prédio de shopping, prédio de universidade, prédio baixo. Então, você não precisa de um programa, entendeu? E o pessoal percebeu isso. E desenvolveram programas para o mercado brasileiro, programas mais simples, que tem mais baratos, tem mais funcionalidade. Então, você tem plugin. Hoje em dia, você tem o plugin da Gerdau. Você coloca lá no programa da Múltiplos, lá no CIPCAD, e pronto, ele já usa os perfis que você programou, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, para vocês entenderem o que é cada coisa, a nomenclatura de cada coisa dentro dos perfis, tá? Vamos começar pelo perfil em I, tá vendo? Isso aqui é um perfil I, ó, mais à direita aqui da tela, perfil I. Esse BF aqui, ó, chama mesa. Mesa. Então, quando você ouve falar mesa do perfil, o que é a mesa do perfil? É essa parte de baixo e essa parte de cima, tá? Não é só a parte de baixo, não. A parte de baixo e a parte de cima. Em geral, os perfis vêm com essa nomenclatura, é a nomenclatura que eles usam mesmo. A BF. BF são as mesas. Mesa de baixo, mesa de cima. Em geral, perfil I, as mesas têm o mesmo tamanho, elas têm o mesmo BF. Você não tem um BF inferior do tamanho, um BF superior menor. Não tem. No Brasil não tem. No exterior existe, mas no Brasil não existe. Então você tem aqui a mesa de baixo, BF, que é igual à mesa de cima. Beleza. Essa parte do meio aqui, ó, chama alma. Alma do perfil, tá? Então você tem as mesas e você tem a alma do perfil. Peraí que tem um caboclo entrando aqui, deixa eu liberar para ele aqui. Gustavo. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Às vezes eu falo e esqueço de perguntar. Tá ouvindo mesmo? Beleza. Tranquilo, só. Beleza. Então, joia. Então, vou continuar, então. Então, aí você tem, então, no perfil I, você tem a mesa do perfil, né? Em cima e embaixo. E aí, essa nomenclatura aqui do BF. E tem a alma do perfil, que esse H, essa parte do meio, né? Essa parte do meio aqui chama alma. E a representação dela é esse H aqui, ó. H. Tá? Então, o que varia no perfil I? A largura dele e a altura dele. Certo? A altura dele. Quando você faz viga, você usa o perfil do jeito que ele está na tela aí. Tá? Desse jeito. Quer dizer, você usa as mesas paralelas assim, ó, para cima, porque você aproveita perfeitamente a potencialidade estrutural do perfil. Você não usa o perfil deitado, porque você está perdendo um pouco da potencialidade, um pouco não muito, da potencialidade estrutural dele, da resistência dele. Então, usa ele assim, quando vai fazer viga. Quando vai fazer pilar, tanto faz, se assim, não tem problema, tá? Mas viga é desse jeito aí que tá na tela, tá? Quais outros elementos que nós temos aí? Nós temos mais 2 elementos. Não, desculpa, mas na verdade nós temos mais 4 elementos, né? Primeiro é TW. O que é TW? TW é a espessura da alma, tá? Espessura da alma, TW. Tá vendo aqui, ó? TW, espessura da alma. O que é TF? Espessura da mesa, das mesas, são iguais. Acho que é o meio. É o CPF da mão. Por que você está olhando isso? Vai cortar a internet. 13769. Bom, então você tem aqui o TW, que é a espessura da alma, né? E o TF, que são as espessuras das mesas, são iguais, tá? Aí você está vendo aí na figura, nessa figura que eu coloquei aí, que a mesa, ela é meio abaulada. As mesas são meio abauladas, elas têm
elas têm, assim, uma caidinha, né? Nem sempre é assim, tá? Aliás, isso aí não é o mais comum. O mais comum é a mesa ser reta, assim, a mesma espessura. A mesma espessura as mesas e a alma, e também é muito comum TF ser igual a TW. Quer dizer, a espessura das mesas ser igual à espessura da alma, tá? Por que isso é importante, gente? Porque como o que a gente calcula em cálculo estrutural é uma seção, se você aumentar a espessura da peça, você está aumentando a seção. Concorda comigo? Se você aumentar, você está aumentando o aço na seção, entendeu? Então, às vezes, você não pode, por algum motivo, aumentar a altura da peça, ou aumentar a largura da peça, por algum motivo lá, projetivo. Então, o que você faz? Aumenta a espessura da peça. Né? Peças de chapas mais grossas. Peças de chapas mais grossas, comparando peças de mesma dimensão, né? Mesmo H e mesmo BF, quando você tem uma chapa mais grossa, você tem uma peça mais resistente. Você tem uma peça estruturalmente mais pesada, vamos dizer assim, né? Parece que é óbvio, mas tem gente que não enxerga dessa forma. Não vê isso como uma opção estrutural, aumentar a espessura da chapa. Beleza, vamos passar para a cantoneira agora, ó. Outra coisa aqui, ó. X e Y. O que é X e Y? É o centro de gravidade da seção, o centro geométrico da seção, tá? Então, quando você tem uma seção bissimétrica, o que é bissimétrica? Ela é simétrica em relação a X, quer dizer, a mesma coisa que eu tenho na parte de cima de X, eu tenho na parte de baixo de X, a mesma coisa, do eixo X, então, a mesma coisinha que eu tenho na parte de cima aqui, do eixo X, eu tenho na parte de baixo do eixo X. Então, a gente fala que a peça é simétrica com relação a X. E nesse caso, ela também é simétrica com relação a Y. Quer dizer, mesma coisa que eu tenho aqui à esquerda do eixo Y, eu tenho à direita do eixo Y. Então, esse outro elemento aqui para a gente identificar o perfil é o centro de gravidade do perfil. Isso é importante, essa estrutura metálica, porque às vezes o centro de gravidade dela está fora do perfil, como a gente vai ver a seguir. Logo agora a gente já vai ver isso, né? E aí o ideal é que a carga esteja localizada no centro de gravidade do perfil. Como é que você faz isso? Se o centro de gravidade está fora do perfil, você bota uma chapa. Aqui no caso, já vamos passar aqui para o caso por causa da cantoneira, tá? Caso da cantoneira. É esse outro perfil aqui, ó. Cantoneira, perfil L. Também conhecido na rua aí como cantoneira. E a gente está acostumado com as cantoneirinhas pequenininhas, né? O perfil L. É o perfil L. Vamos ver os elementos dele aqui. Isso aqui, gente, tanto essa parte horizontal quanto a parte vertical, aliás, né? Tanto a parte horizontal, né? Horizontal, quanto a parte vertical aqui, isso chama aba, tá? Aba. Então, eu tenho a aba vertical e a aba horizontal. Aba, certo? Então, em cantoneiras, você tem abas, beleza? O que é o BF? É o tamanho da aba. Então, você tem, como essas abas aqui são iguais, ó, BF, BF. Então, você tem uma cantoneira de abas iguais. E você vai na rua comprar, por exemplo, a cantoneira de 5 por 5 polegadas. Porque no Brasil ainda tem muito isso, né? O sistema internacional é de centímetro, milímetro, mas ainda produto metálico muito é vendido em polegada ainda. Então a gente tem que aprender como é que ele é normalizado em polegada também, né? Certo? Então, às vezes, você tem uma cantoneira de 5 por 5 polegadas. Pô, puta de uma cantoneira. Cantoneira 5 por 5 polegadas, ela dá 12, quase 12 centímetros. 12 centímetros por 12, uma coisa assim, né? Coisa grande. 12 por 12, uma cantoneira grande. Então, BF é o tamanho da aba, tá? LF, que vocês estão vendo aqui, ó, LF embaixo aqui, ó, é a espessura da aba. No Brasil, as cantoneiras que existem, tanto são cantoneiras de abas iguais, você não vai encontrar cantoneira com aba diferente, não vai. Assim, a aba vertical diferente da aba horizontal, não vai. São sempre cantoneiras de abas iguais. E a espessura delas também é igual. A espessura da aba vertical é igual à espessura da aba horizontal. Então, cantoneira de aba igual não tem segredo, tá? O que varia? O tamanho da aba e a espessura. Aí pode variar, né? Eu tenho essa cantoneira de aba 5 por 5 igual, mas
Pode ter cantoneira de aba 2,5 por 2,5, cantoneira de serralheiro, né? Serralheiro usa muito aquelas cantoneirazinhas assim de meia polegada. Meia polegada é o quê? 1,25 centímetros. Então, ela é 1,25 por 1,25. A cantoneirinha assim, ó. De chapa, a espessura muda, né? Aí varia a espessura. Quando você quer uma janela mais resistente, você põe uma espessura maior. Certo? Isso aqui é a nossa cantoneira aí. Olha o centro de gravidade dela aqui, onde é que tá. A cantoneira não é simétrica com relação a X. Não é simétrica com relação a X. Quer dizer, você passa um eixo X aqui, tem uma coisa acima do X, tem outra coisa abaixo do X, diferente. Então, ela não é simétrica com relação a X e não é simétrica com relação a Y. Então, eu passo um eixo Y aqui em algum lugar. O que eu tenho para cá do Y, na direita, na esquerda do Y, é diferente do que eu tenho à direita do Y também. Entenderam? Então, não é simétrica. Não tem simetria nenhuma, nem com relação a X, nem com relação a Y. O que significa isso? Os dois eixos estão fora dela. O centro de gravidade dela, aliás, os dois eixos não, né? O centro de gravidade dela está fora da cantoneira. Está aqui, ó. O centro de gravidade dela está aqui, ó, fora dela. Tá vendo? No caso do perfil I, o centro de gravidade está dentro dela aqui, ó. Dentro do perfil, né? Bem aqui no meio, onde os eixos se cruzam. No caso da cantoneira, está fora da cantoneira. Aí aquilo que eu estava falando para vocês, né? O ideal em pilar é que o centro de gravidade, a carga do pilar, né, de cima para baixo, coincida com o centro de gravidade da peça. Se você for fazer uma peça de cantoneira, que é possível, esses dias eu fui num prédio em Goiânia e o pilar era uma cantoneira imensa, cantoneira de 1 metro por 1 metro. Mas como é que você faz para centralizar a carga? Você coloca uma chapa. Você põe uma chapa aqui, ó. Sobe uma chapa aqui e coloca a carga, né, nessa posição aqui. A chapa distribui a carga ao longo da cantoneira. Tá? Bem, seguindo aqui, né, sempre aqui da direita para a esquerda, aqui você tem um perfil chamado perfil U. Perfil U, tá? Perfil U, aí tem um outro tipo de perfil que é o perfil U enrijecido, tem uma diferença, depois eu vou te mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é o perfil U. Perfil U, aí você tem aqui a alma dele, tá? Isso aqui é a alma, e aí você tem as mesas. Isso aqui também chama mesa, ó, perfil U. Tá? Então, a alma do perfil e as mesas do perfil. Na verdade, o perfil U é o quê? É um meio perfil I. Tá? Por isso que a terminologia não muda. Tá? Então, você tem a alma, você tem as mesas aqui. O que nós temos aí do perfil I de terminologia, termos, identificação do perfil I? Você tem o H, né? Tá aqui o H, ó, que é a altura da alma, né? Você tem o BF, que é a largura das mesas, e aí também no Brasil não tem perfil I que uma mesa seja diferente da outra, são sempre iguais. Pode reparar aqui que esse perfil ele é meio abaulado aqui, ó, tem uma curvinha aqui, né? Nem sempre é assim, dependendo do perfil, ele é reto aqui, e reto aqui também, tá? Aí nós temos aqui TF, espessura, T sempre é espessura, tá? TF, TW. TF, espessura da mesa, TW, espessura da alma. Igual aqui, tá vendo? TF, espessura da mesa, TW, espessura da alma. E esse perfil, ele é simétrico com relação a X. Tudo que eu tenho acima de X, eu tenho abaixo de X também. E ele não é simétrico com relação a Y. Então, o centro de gravidade dele está fora do perfil. Tá vendo aqui, ó? O centro de gravidade dele em X é no meio do perfil mesmo. E Y está fora. O eixo Y, o eixo de gravidade de Y passa fora do perfil, então o centro está fora do perfil. Tá? Bom, aí nós temos um outro perfil, esse perfil é chamado de perfil T. Perfil em T. Por uma razão óbvia, né? É um T aqui, você está vendo um T, ó. Muito usado. A gente vê pouco esse perfil, na verdade, na prática. Pouco, assim, serralheiro, pessoal que mexe com estrutura metálica, quase não usa. Construtor de estrutura metálica, quase não usa esse perfil, mas ele existe. Aí nós temos também a alma dele, H, né? É a alma, e o BF, que é a mesa. Só que aqui no caso você não tem TW, você tem E mesmo, né? Espessura. E essa espessura aqui das almas, das mesas, da mesa, né? Uma mesa só,
A espessura da mesa é igual à espessura da alma. No Brasil é assim. A espessura da mesa é igual à espessura da alma. Tá? Beleza. Bem, então esses aqui são os perfis abertos. Tem um outro tipo de perfil também que é muito utilizado, que é o chamado perfil tubular. O que é um perfil tubular? É um tubo. Pensa num tubo metálico. Então, o tubo metálico ele é utilizado para fazer, no Brasil não, em geral, no mundo, ele é utilizado para passar fluidos por ele, água, petróleo, gás, alguma coisa que esteja fluindo, passar um fluido, ou então fazer pilar, fazer viga, peça estrutural mesmo. Então, você vê pilar redondo, metal, ou viga redonda, é menos comum, mas pode acontecer, e é muito usado também para fazer grandes estruturas tridimensionais. Não é? Aí sim, aí no Brasil usa-se muito. Pensa, por exemplo, em telhado de shopping. Vão grande, você vê aquelas estruturas tridimensionais tubulares. Telhado de supermercado, né? Açaí, está construindo muito. O atacadão, você vai ver, a próxima vez que você entrar num hipermercado desse, você vai olhar, você vai ver que a estrutura, em vários deles, ela é tridimensional, tubular, tridimensional e tubular, né? Feita de tubos. Então, é muito utilizado o perfil circular, né? Tubular. Aí a diferença, existem os tubos com costura e os tubos sem costura. Vamos entender o que é um tubo com costura e um tubo sem costura. Tubo sem costura, ele não tem solda, ele não é soldado na fábrica. Ele é fabricado a partir da perfuração de um tarugo e um laminador perfurador. Então um perfil sólido, tubular sólido, tubular não, né? Um perfil de seção redonda, um cilindro sólido, e aí vem uma broca de alta potência, aquela broca, sob altas temperaturas, e aquela broca fura o tubo, tá? Fura o tubo. Tem aplicações que o tubo não pode ter solda. Tem aplicações de gases em alta temperatura que o tubo não pode ser soldado, ele tem que ser inteiriço. Por isso que existem esses tubos, principalmente, né? Existem outras aplicações, mas a principal aplicação é essa. Tubo sem costura, quer dizer, ele não tem solda nele. Ele é um perfil maciço ali, um cilindro maciço que vem uma broca e faz um buraco no cilindro maciço. Tá? Isso é um tipo de perfil tubular. O outro tipo de perfil tubular mais comum é o tubo com costura, que é o quê? É uma chapa, né? Chapa, ela é dobrada ali e é soldada na onde as abas se encontram, os lados se encontram. Pronto. É uma solda helicoidal ou longitudinal. Ela é soldada assim ou é soldada assim. Certo? Então aí você tem um tubo com costura. Tubo sem costura não tem solda. Tubo com costura tem a solda. Então, você está vendo aqui, os dois tipos. Não. Perfil tubular, você pode ver aqui, ó, a solda helicoidal aqui, ó, a marca dela aqui, ó, tá? Vou aumentar aqui para você ver melhor. Solda helicoidal, né? Helicoidal em hélice aqui, ó. Aí você tem um perfil tubular com costura. E desse outro lado aqui, ó, você tem um perfil tubular sem costura. Quer dizer, uma peça metálica que você tem uma broca, essa broca perfura a peça em alta temperatura. É óbvio que isso aqui, o metal que tem, que perde metal, né? Ele é recuperado, refundido, é feito outra coisa com ele. Bom, então isso tudo que eu falei para vocês, gente, tudo que eu falei para vocês são os perfis laminados, tá? Então são perfis laminados, esses aqui são perfis tubulares, que eles passam por laminação também, porque ele vem de uma chapa, né? A chapa é laminada, ou então ele vem de um tarugo, que no começo ele é laminado também, beleza. Aí nós temos um outro tipo de perfil, que é o chamado perfil soldado. Em geral, quando que a gente usa perfil soldado? Você usa perfil soldado quando você tem peças muito grandes. O engenheiro calculista de estrutura usa perfil soldado, o perfil soldado, a peça mesmo, a formação do perfil soldado, quando a peça é muito grande. A gente solda um perfil no outro, mas os perfis vêm prontos, estão entendendo?
A gente solda o perfil no outro. O perfil vem pronto. Agora, nesse caso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um perfil que ele foi soldado. É um perfil I, né? Dá para ver que é um perfil I, né? Mas olha o tamanhozão da alma dele, ó. Grandona, que o caboclo tá aqui, esse cara deve ter 1,70 m. Você botar um em cima do outro, que você vai ter um perfil de uns 3 metros de altura, né? E é um perfil I. Só que a mesa é pequenininha, as mesinhas aqui pequenininhas, né? Apesar que a espessura das mesas é grande, né? A espessura da mesa aqui é grande. Mas olha o tamanho da alma, ó. A alma é grande. Então, nesse caso, não tem máquina laminadora que faça isso, tá? Isso aqui é feito por chapas que são unidas por solda, que são soldadas. E aí não é essa solda que a gente faz na obra, né? É uma solda industrial. Então, quer dizer, é uma temperatura muito mais alta, usa muito mais fundente. Então, é uma solda que ela não se compara com essas soldas que são feitas aí na etapa que os perfis entram já na parte das obras, tá? E também, um outro tipo de perfil que vocês conhecem bastante aí, ó, são os perfis dobrados a frio. Ah, meu filho, o que é um perfil dobrado a frio? É um perfil dobrado em temperatura ambiente. Aí se usa chapas finas. Perfis com chapas finas. Quer dizer, eu falo chapa fina, mas é entre 1,5 milímetro e 4,75 milímetros de espessura a chapa. Aí nós temos perfil enrijecido, né, perfil U enrijecido, perfil cartola, que aí talvez a gente vê mais aí, porque ele é mais utilizado em construções pequenas. E a maior parte das coisas que a gente vê de estrutura metálica são construções pequenas, a maior parte, né? Então, como é que é feito um perfil desse aqui? Esse perfil aqui, a chapa vai para a usina, aí são indústrias menores também. Essas usinas têm dobradoras, máquinas dobradoras, e a dobradora conforma o perfil. Pensa que você quer uma chapa, esticada aqui, ó. É uma chapa. Aí vem uma dobradora e fez essa conformação que vocês estão vendo aí, tá? Inclusive, ela não está na norma, essas chapas não estão nessa norma 8800/2008. Então, olha aí o perfil dobrado a frio, ó, os tipos que a gente encontra no mercado brasileiro. Isso aqui é um perfil I. Perfil I não, desculpa, perfil U, tá? Dobrado a frio, perfil U. Isso aqui é um perfil Z, né? Porque parece um Z aqui, ó. Isso aqui é um perfil meio I, né? Porque parece que é um meio I mesmo. Uma cantoneira, uma chapa dobrada em L aqui, ó. Perfil cartola, isso aqui chama perfil cartola, tá vendo? Isso aqui é talvez o mais comum, é o perfil U enrijecido. O enrijecido. Eu vou aumentar para mostrar para vocês a diferença do perfil U enrijecido para o perfil U. Tá vendo o perfil U aqui, ó? Lado, lado, lado. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha no perfil U enrijecido. Lado, lado, lado. Aí tem essas dobrinhas aqui, ó. Essas duas dobrinhas aqui. Essa dobrinha aí é o enrijecedor. Certo? Essa dobrinha aí é o enrijecedor. Por isso que a gente fala perfil U enrijecido. Então, é muito comum na construção civil, a gente vai fazer galpão, vai fazer cobertura, vai fazer até área, telhado, você pegar isso aqui ó, e juntar dois perfis desse aqui, ó, dois perfis. Você pega um solda no outro. Aí você tem um perfil caixão, a gente chama de perfil caixão, certo? Um perfil caixão que para o utilizador, vai ser um perfil, né, uma seção retangular. É uma seção retangular, mas na verdade são dois perfis, um enrijecido, um soldado no outro, certo? Deixa eu diminuir aqui para poder voltar aqui para o nosso negócio. Aqui. Outro tipo de perfil é o perfil com a alma corrugada, né? Lembra, né? Mesa, aqui embaixo é mesa, aqui em cima é alma. Então, esse tipo de perfil também você pode encontrar no mercado brasileiro. É quando a alma não é lisa. A alma não é lisa, ela não é lisinha. Ela tem as corrugas, ela tem essas ondinhas aí. Essas ondinhas servem para enrijecer o perfil. Lembra, gente, que em estrutura, esse conceito de rigidez ele é muito importante. Né? Com a estrutura mais rígida, o que acontece com a estrutura? Com a estrutura, ela tem que ter uma rigidez
para evitar deslocamento, para evitar duas coisas, né? Deslocamento e deformação. E a gente acrescenta rigidez numa peça da estrutura quando a gente quer evitar deslocamento e deformação. Aí você acrescenta rigidez. Nesse caso de perfis de alma corrugada, essas ondinhas que tem aqui, que chamam corrugas, aumentam a rigidez, né, do perfil. Então, se eu preciso aumentar a rigidez do perfil, ele tende a deslocar. Tem que aumentar a rigidez dele sem aumentar a altura, por exemplo, sem aumentar a largura. O que eu faço? Uso um tubo de alma corrugada. E também tem os perfis alveolares, ó, tá vendo? Isso aqui é uma viga alveolar, perfil alveolar. Esse buraco no meio dela aqui, ó, é o chamado de alvéolo. Alvéolo. Então, tem várias formas de fazer vigas de perfil alveolar, ó. Tem ela redondinha, sim, tem ela hexagonal, 6 lados, tem ela quadrada, tem várias formas de fazer perfil hexagonal. Isso aí é utilizado quando, principalmente para baixar o peso da viga. Quando você tem viga alta em determinado lugar, pesada demais, você não precisa de uma viga tão pesada, principalmente quando a finalidade é decorativa. Usa-se muito isso, com finalidade decorativa. Embora eu já vi nos perfis alveolar, as vigas monstro também, já vi. Mas muito mais comum utilizar com finalidades decorativas, tá? Bem, agora eu vou fazer duas coisas com vocês. Eu vou fazer chamada aqui agora. Depois eu vou botar aqui um link. Já vou botar o link já, peraí. Eu vou botar o link. Oi? Alguém falou alguma coisa aí. Vou botar um link de um vídeo para vocês assistirem, tá? Então, depois da chamada, você já pode entrar direto no link e assistir o vídeo. Ele é um vídeo sobre fabricação de aço. Tem 15 Professor, minutos. Oi? só uma dúvida. A viga, Pois quando não. ela é desse modelo, ela é simplesmente apenas decorativa ou ela diminui a resistência dela também? Ou não vai influenciar Não. na resistência? Todas as vezes que você tira aço da viga, a resistência cai. Entendeu? Então, quando o engenheiro calculista propõe uma viga dessa, em geral tem que ser mais alta. Você está tirando mais alta assim, né? Você tem que compensar de outra forma, entendeu? Você tirou o miolo dela ali, você está tirando aço. Você tem que compensar de outro jeito. Como é que você compensa nesse caso? Você aumenta a altura dela ou aumenta a espessura da chapa. Ou aumenta a altura ou aumenta a espessura da chapa. Aí você compensou o aço que você tirou. Mas todas as vezes que a gente faz um buraco na viga, que você tira aço de uma viga, você está diminuindo a resistência dela. Por isso que eu falo para você que é muito mais comum você ver esse tipo de viga com finalidade decorativa, certo? Porque é difícil projetar uma viga dessa com finalidade estrutural. Mas tem. Eu já vi, tem. A próxima aula, a outra aula, você tem uma figura de uma viga dessa, eu vou chegar lá e vou lembrar vocês, tá? Bom, eu vou fazer a chamada aqui, depois você já entra no filme direto. O filme são 15 minutos, tá? E aí, dentro de 15 minutos eu te volto, tá? Então, eu vou falar quem eu tô vendo aqui. Tô vendo o Adriel, tô vendo a Ana Beatriz, tô vendo o Antônio Vinícius. Antônio Vinícius. Tô vendo Cleiton Lúcio. Cleiton Lúcio. Tô vendo Daniel Fernandes. Daniel Fernandes. Tô vendo Diogo Marques. Diogo Marques. Eu esqueci minhas anotações, tô tentando fazer de novo aqui. Tô vendo Guilherme Timóteo. Tô vendo Gustavo de Souza. Gustavo de Souza. Tô vendo o Gustavo Silva. Gustavo Silva. O Ellison. O Henrique Pacheco, né? Henrique Pacheco. Tô vendo a Isabela. Beleza. Tô vendo J Filho. Jackson. Tá aqui também. Jefferson. Beleza. Tô vendo Jonas. José de Arimateia. Opa, e aí? José de Arimateia também, firme e forte aí. Né? Caio, firme e forte também. O Leandro, Matheus
Leandro sou Matheus eu. Carvalho. Presente. Opa, presente. Isso aí, é nóis. Pedro Henrique também, tá aí, firmão. Pedro Vitor, Pedro Vitor. Opa, presunto. Sempre tem um palhaço, né? Rafael, Rafael Moraes. Tá aí. Professor, Robson Gomes. eu tô, Presente, professor. Tô por eu tô, aqui. eu tô em duas vezes, viu, professor? Tá, né? Você tá, eu vi você aqui duas vezes, cara. Você tá em dois aparelhos, hein? Aí que gostar da aula. Não, porque Robson. é um áudio, outro pode Ah, chegar, professor. Presente, professor. Tô aqui. beleza. Tiago Soares, tá aí também. Thieres, firme e forte aí também. Aqui. Thieres. Vitor Ferreira. Henrique, tá? Eu vi você aqui já, Henrique, tá? Já consignei. Ronan também, já consignei. Beleza. Então agora vocês vão pegar vocês vão pegar esse link que eu botei aí, ó. É um vídeo do YouTube. 15 minutos, tá? Dentro de 15 minutos eu volto. Vocês assistem agora, não me enrola, não. Que fala sobre exatamente isso que eu falei hoje para vocês. Que é, até agora, né? Depois ainda tem mais coisa. Mas essa parte aí de fabricação de aço e fabricação de perfis. Beleza? Então, mete o pau aí. Daqui a pouquinho a gente volta.
Beleza, beleza, beleza. Voltar aí, galera, ó. Estamos de novo aí. Vocês Beleza. assistiram o filme? Quem não assistiu o filme, fica sem assistir o filme agora, assiste o filme depois. Agora eu vou fazer outra coisa aqui. Vou interromper esse compartilhamento aqui e começar outro compartilhamento com vocês aqui, tá? Professor, Fala, Cleiton. eu imagino a conta de energia dessa bichinha aí, né? É que é tudo na base do arco elétrico. Rapaz, deve ser violento mesmo. É por isso Imaginei que a mesma tem, coisa, Cleiton. é por isso que tem indústria que ela não, você não consegue instalar indústria por causa de falta de energia no lugar, né? Às vezes você não tem É, viabilidade energética para instalar essa porque, indústria, porque gasta energia demais. não, porque a energia industrial é diferente de energia comercial e residencial, né? É, Não, verdade. eu só queria só um ano de conta de energia só. Pois é. É por isso que o povo fica doido também em mexer com energia solar, mexer com essas outras coisas, né? Porque mexer com. Que, rapaz, você imagina, uma aplicação daquela, o tanto de energia que gasta. Vai, cara, cadê o trem aqui? Aí achei. Bom, já vamos chegar aqui onde eu quero aqui. Não, cheguei não. Oi, gente, cadê você, bebê? Tá, agora vai dar. Bom, vamos continuar falando então, pessoal. Eu vou falar com vocês um pouquinho, falando sobre perfis, né? Agora eu vou falar um pouco sobre ligações entre os perfis, tá? Ligações entre os perfis. Então, ligações em estruturas metálicas. Existem duas maneiras de você fazer ligação nas estruturas metálicas. Ligar as peças. Duas maneiras. Uma é solda, principalmente, não, três. Uma é solda, a outra é parafuso e a outra é misto. Em parte dos elementos você usa solda e em outra parte dos elementos você usa parafuso, tá? Então, vamos entender o que significa uma ligação na estrutura metálica, né? O que significa, o que quer dizer uma ligação, quais são os fatores que estão ali incidindo sobre a ligação. Nós vamos ver que tem a ver com carga, nós vamos ver que tem a ver com tipo de chapa, espessura da chapa, com a rigidez da estrutura, tudo isso impacta o tipo de ligação que vai ser utilizado num determinado tipo de estrutura. Tá? Então, assim, a definição é essa que está aí. Todo detalhe construtivo que promova a união de partes da estrutura entre si, ou união da estrutura com elementos externos a ela. Então, assim, na estrutura metálica, são as ligações ali das vigas, com os pilares, com as chapas de base, não é com as lajes, às vezes hoje em dia tem laje metálica também, certo? Ou então elementos externos. O que é um elemento externo numa estrutura? Por exemplo, uma marquise metálica, né, um telhado, um beiral, enfim. Então, esses elementos têm que ser conformados, eles têm que ser unificados. Um telhado também, entendeu? Esse elemento, telha, né? Eles têm que ser unificados, eles têm que ser juntados, colados de alguma forma com a estrutura metálica. E os elementos da estrutura metálica têm que ser unidos entre si também. Então, isso aí gera muito detalhamento. Por isso que o slide falei, né? Detalhe construtivo. Às vezes você tem. Por isso que o projeto de estrutura metálica ele é muito mais caro que de concreto, porque às vezes você tem vários detalhes que você tem que desenhar, ou o programa desenho você tem que, enfim. E cada ligação, muitas vezes, cada ligação é um detalhe, ela é de um jeito, cada ligação é de um jeito. Aí cada uma dessas ligações tem que ser detalhada de forma diferente. O último projeto de estrutura metálica que eu fiz, que eu não sou especialista, mas eu faço cobertura metálica. Uma cobertura metálica simples, assim. Cara, deu mais de 15 detalhes. Que eu tive que desenhar detalhe por detalhe. Né? Então, e o pior que eu quero para a construtora enfiou o projeto no meio do contrato, e eu achei que praticamente saiu de graça para eles, o projeto de estrutura metálica, deu um trabalho infernal para mim. Por quê? Detalhando ligações, desenhando as ligações, tá?
As ligações devem representar o mais fielmente possível os vínculos idealizados na análise estrutural. Vínculo. O que é um vínculo? Vamos voltar lá para a mecânica do sólido. Lá. O que é um vínculo? Ou você tem um de primeira ordem, vínculo de primeira ordem, ele permite o deslocamento só numa direção, não é? Permite o deslocamento só numa direção. Vínculo de segunda ordem, que tem, aliás, vínculo de primeira ordem, ele tem só uma reação. Ele permite os deslocamentos em duas direções. Esse é o vínculo de primeira ordem. O vínculo de segunda ordem, ele tem duas reações, quer dizer, permite o deslocamento só em uma direção. E o vínculo de terceira ordem não permite o deslocamento em jeito nenhum. Então, ele tem três reações, tá? Então, isso aí é o que diferencia do vínculo de primeira, de segunda para o terceiro, a quantidade de movimento que é permitido naquele vínculo. Então, por incrível que pareça, às vezes você tem estruturas metálicas em que as movimentações entre os elementos da estrutura são permitidas. Às vezes você tem estrutura que eu vou mostrar para vocês hoje, que é permitida até giro. Giro é movimentação angular. Né? Não é um giro assim, grande, é um giro milimétrico. Né? Milimétrico. Isso aí já é o suficiente para considerar que aquele ponto da ligação é uma rótula. Tá? Mas vamos devagarzinho, vamos ver aqui. Ó. Dispositivos de ligação. Principalmente isso aqui que está aqui embaixo. Ó. Soldas, parafusos e barras roscadas. Barra roscada, de um lado ela é soldada, do outro lado ela é parafusada. Isso aqui é uma barra roscada. Então é aquilo que eu falei para você. Ou você tem uma solda, ou você tem um parafuso, ou você tem uma ligação mista. Que é as duas coisas. Certo? Ou você tem uma solda, um parafuso e ligação mista. Barra roscada de um lado ela é soldada, do outro lado ela é parafusada. Ou de um lado ela é chumbada no concreto lá, do outro lado ela é parafusada. Isso aqui é muito usado em fundação, barra roscada, tá? Então, e tem outro tipo também de elementos de ligação que transmitem, são utilizados para facilitar a transmissão dos esforços. Esse aqui são os elementos que promovem a união entre as partes da estrutura, também chamado de elementos primários de ligação. Elementos primários de ligação. Solda, parafuso, barra roscada. Aí tem os elementos secundários de ligação, que é o quê? Permite ou facilita a transmissão dos esforços. É para enrijecer a ligação. Isso aqui é para melhorar a ligação, para não deixar a ligação aqui tão fragilizada. Então, são enrijecedores, placas de base, cantoneiras, chapas, talas, enfim, eu vou mostrar para vocês o que é cada uma coisa dessa aí, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem uma ligação básica aqui, interessante, para vocês verem aí, ó. Você tem um pilar, né? Esse pilar é uma seção I, tá vendo? Seção I. E aí você tem uma viga. A viga é um perfil caixão, formado por dois perfis, um enrijecido. Um enrijecido soldado no outro. Isso aqui é um perfil caixão. Tá? Então, eu tenho a viga e tenho o pilar. A viga chega no pilar e ela nesse caso aqui, ela deve ter sido soldada no pilar. Isso aqui é uma solda. Mas tem todos esses outros elementos aqui que servem para aumentar a rigidez da ligação, serve para aumentar a segurança da ligação. Porque quando você cola chapa por chapa, você tem uma viga que ela tem uma chapa qualquer, né? Uma parede de uma chapa qualquer. E tem um pilar que tem uma parede que de uma chapa qualquer também. Quando você coloca chapa com chapa, corre o risco das chapas rasgarem, corre o risco das chapas deslocarem, se você deixar sem nenhum tipo de enrijecimento. Dependendo também, claro, do esforço que está solicitando essa ligação aí. Então, todos esses outros elementos aqui, ó, são elementos de enrijecimento. Então, você tem cantoneira de ligação, cantoneira. Você tem uma chapa aqui de suporte, a chapa em U, você tem uma chapa em U, ó. Chapa em U. Então, na verdade, essa viga veio, ela não soldou no pilar, ela soldou na chapa em U. E aí essa chapa em U ainda foi enrijecida com essas cantoneiras em cima aqui, ó. Né? Para não deixar a viga rasgar a chapa na parte de cima do pilar.
E o pilar, aparelhos do pilar também foi enrijecido aqui, ó. Tá vendo? Essa chapinha aqui em L aqui, ó. Isso é um enrijecedor, tá? Então, além das soldas e dos parafusos, tem esses elementos secundários de enrijecimento, que são muito, a utilização deles é muito comum. Bem, aqui é vários tipos de ligação aqui, vamos ver uma por uma, tá? Isso aqui é uma viga parafusada. Viga parafusada. Essa primeira aqui é uma viga parafusada. Ela é parafusada na coluna, nas colunas. Então você tem a viga, ela não é parafusada diretamente na coluna, tem uma chapa de encontro aqui, ó. E essa chapa de encontro é soldada na coluna e a viga vem parafusada na chapa de encontro. Quer dizer, ela vem parafusada no enrijecedor. Aqui um outro exemplo, ó, é uma chapa de base, tá vendo? Você tem um pilar, esse pilar, ele tem uma chapa na base dele, essa chapa é furada, certo? E aqui na placa de base, na fundação, você tem um chumbador. O chumbador aqui é um ferro, parece um cabo de guarda-chuva aqui que sobe e ele é rosqueado aqui. Então, o guindaste vem, desce o pilar aqui na placa de base e corre esse parafuso aqui, ó. Assim é feita essa ligação entre o pilar e a fundação dele. Tá? Em geral, a fundação de pilar metálico pequena, ela tem que ser mais rígida para evitar o pilar de movimentar lateralmente, porque as cargas axiais, em geral, são bem menores que as cargas de concreto. A estrutura é bem mais leve. Aqui é um outro tipo aqui, que é uma ligação flexível. Você vê que nesse caso aqui, ó, a chapa está chumbada diretamente, a chapa de base, na viga, está chumbada diretamente na placa de base. Aqui ela está chumbada numa plaquinha L, e essa plaquinha L parafusada no pilar. Isso aqui já é suficiente para gerar uma rótula nessa região. Aí você pergunta assim para mim, poxa, mas uma rótula permite movimento angular, né? Não é isso, né? Ela permite um movimento angular. Então, uma rótula. Uma rótula é uma ligação, um vínculo que permite esse movimento aqui, ó. Não permite movimento em X, não permite movimento em Y. Então, gera uma reação em X, gera uma reação em Y. Mas permite movimento angular. Então, não gera reação de momento. Né? Estrutura metálica acontece isso, de fazer assim. Né? Acontecem movimentos angulares pequenos. O buraco do parafuso, os buracos do parafuso que são feitos com uma pequena folga com relação a chapas, o buraco que é feito com uma pequena folga com relação ao parafuso, entendeu? Ele já é suficiente para permitir um pequeno movimento angular nessa chapa aí, nessa peça aí, tá? E qual que é a vantagem disso? A vantagem é quando você projeta uma estrutura, dependendo da estrutura, que ela permite movimentos angulares, você precisa de muito menos aço do que se você projetar uma estrutura fixa, que não permite movimentos angulares, estrutura rígida. Pensa no telhado de rodoviária. O telhado de rodoviária é em movimento com o vento. O telhado de rodoviária é todo rotulado, né? Ele é todo parafusado. Você vê aquelas estruturas tridimensionais, aqueles diedos tridimensionais, aquilo é tudo rotulado, tudo parafusado. Mas se você reparar bem, quando venta muito, aquele arranjo permite pequenos movimentos angulares entre as peças. Então você vê a estrutura movimentar entre uma peça com relação à outra. Hein? Você vê a estrutura movimentar. Pode movimentar? Pode movimentar. Dentro de um determinado, de uma determinada margem de segurança, que o cálculo determina a margem de segurança. Você não vai deixar a estrutura movimentar para lá e para cá, ela vai cair. Ela vai entrar em ressonância e vai cair. Mas o projetista tem uma margem de segurança que é permitido um pequeno movimento angular nas estruturas, principalmente na estrutura metálica. Estrutura de concreto não dá para fazer isso, porque você só tem engaste, né? Então, a viga é engastada no pilar, é tudo completado junto, mas estrutura metálica dá para ter rótulo, tá? Então, imagina, eu projeto uma estrutura que ela pode movimentar. Ela vai ter, as peças vão ter um tamanho X, eu vou ter um peso de aço que eu vou gastar ali, Y, né? Se essa mesma cobertura não permitir movimentação, eu vou precisar de uma estrutura muito mais rígida. Por conseguinte, muito mais aço. Por conseguinte, vai ficar uma estrutura muito mais cara.
entendeu? Pulo do gato. O pulo do gato é esse. Então, essas estruturas grandes, rotuladas, muito rotuladas, são muito rotuladas, porque pode ter um pequeno movimento angular, pequeno movimento relativo entre as peças, não tem problema nenhum, e você consegue fazer uma estrutura muito mais barata do que fazer uma estrutura totalmente rígida. Tá? Por isso é que existem essas ligações aqui, que permite, tá vendo? Flexível, ligação flexível, ou seja, permite movimentação angular. Essa coisa que vocês estão vendo aqui é uma chapa de Goussier. Essa coisa aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Ao invés da cantoneira, isso aqui é uma cantoneira, tá vendo? É um tirante, mas é uma cantoneira. Tirante, assim, tirante em estrutura metálica é uma peça que suporta tração. Pode ser qualquer peça. Em geral, a gente usa fios, né? Arames, trefilados, como tirantes. Mas pode ser qualquer outra peça. Trabalhar tração. Então, aqui no caso, nós temos uma peça em L, né? Uma cantoneira. Ela não é parafusada direto na viga, tá vendo? Ela é parafusada numa chapa, e essa chapa está pregada na viga, soldada na viga. Isso é chamado chapa de Goussier. Para não deixar porque se você acionar diretamente a viga, é perigoso a viga rasgar. Né? Aquela coisa que eu falei do rasgamento das peças, né? Aqui a mesma coisa, você tem uma emenda de coluna aqui, ó. Isso aqui é uma peça, daqui para cima é um perfil, daqui para baixo é outro perfil. É um pilar alto, isso aqui. Então você precisa de 2 perfis para fazer ele. Configurar ele, né? O pilar. Uma forma de configurar essas peças, assim, é utilizando chapas. Sem solda um pilar no outro, né? Até tem uma solda, às vezes tem uma soldinha aqui muito levezinha aqui, mas aqui é a forma mesmo de fazer ligação de um pilar no outro é utilizando chapas, que são chamadas de talas, tala de pilar. Quando a chapa aparece nessa configuração aqui, ela é chamada de tala de pilar. Bom, então, vamos lá. 3 tipos de ligação, né? Vamos classificar as. Primeiro e segunda, rigidez. Você tem as ligações rígidas, quando ocorre uma restrição à rotação da ordem de 90%. Quer dizer, até nas ligações rígidas, quando a gente fala que a ligação é rígida, tem uma pequena rotação em estrutura metálica. Tá? Então, o ângulo entre os elementos estruturais que se interceptam permanece praticamente o mesmo, após o carregamento da estrutura. Existe uma possibilidade de deformação das peças envolvidas. Então, como você não tem deformação relativa de uma peça com relação a outra, né? Eu falei pleonasmo agora, né? Deformação relativa de uma peça com relação a outra. Claro, lógico, né? Deformação relativa é de uma peça com relação a outra. Como você não tem isso, e você carrega a estrutura, o que vai acontecer com as peças? Elas tendem a deformar. E deformação também, gente, vocês têm que entender que deformação também é uma coisa que existe em estrutura. Tá? A estrutura vai deformar. O que não pode? Ela deformar acima dos valores de norma. Isso aqui não pode. Mas a estrutura deformar, é comum deformar. Tem os valores de norma lá, de deformação, principalmente para vigas e lajes. Pilares é menos sério para pilar, né? Do que para viga e para laje, mas dentro de um determinado limite, as peças podem deformar. Em geral, qual que é esse limite? É o limite que a gente chama de estado limite de utilização. Tem a ver, em estrutura metálica, tem a ver com deformação mesmo. Em concreto, tem outros critérios. Em concreto, tem a ver com deformação, fissuração e vibração. Na estrutura metálica, é só deformação. Você entra num prédio, aí a viga está com aquele barrigão lá, deformado, né? O prédio não vai cair, mas a viga dá uma sensação de mal-estar no usuário. É o suficiente para falar que a viga está trabalhando fora do estado limite de utilização. E é muito comum, eu falei para vocês na aula passada, né? É muito comum o cara falar assim, a viga plastificou. Aí eu deformou de plastificou. Plastificar o quê? Saiu da fase elástica. Entrou na fase plástica. Passou o limite o patamar de 500, coou, plastificou. Quer dizer, a deformação já é plástica. Já não é deformação exata, elástica mais, tá? Mas as ligações rígidas, elas permitem uma rotação, uma movimentação angular pequena, bem pequena.
Tá? E aí existe a possibilidade de deformação das peças envolvidas. Aí vocês estão vendo o tipo de ligação. São ligações que têm muito parafusamento. Essa aqui é um parafusamento com solda. Bem aqui, ó. Essa chapa que aumenta a rigidez, tá vendo? Parafusamento com solda. Aí a chapa entra lá dentro do pilar. Aqui é parafusamento total, quase, tá vendo? Vem cá na frente. Tem parafusamento, não, solda, aqui é solda. Ainda tem parafuso aqui ainda. Então, são ligações pesadas, né? Altamente trabalhadas aí. Depois tem as semi-rígidas, quer dizer, que ocorre uma restrição à rotação da ordem de 20% a 90%. Você imaginou, rapaz, uma rotação dessa ordem aí? É muita rotação, né? Pode rotacionar. Então, o momento é transmitido através da conexão, não é nem próximo de zero, nem o momento máximo. Então, você está trabalhando ali com o momento médio na conexão, né? São raramente utilizadas, devido à dificuldade de se estabelecer essa relação. Isso é verdade. É difícil você fazer na prática, né? Executar uma ligação em estrutura metálica, que você vai falar assim, essa ligação ela nem é rígida, nem é flexível. É muito difícil isso. Entendeu? Ou, em geral, o pessoal faz uma ligação rígida ou uma ligação flexível. Não tem a semi-rígida. Teoricamente, ele existe, né? Como vocês estão vendo aí, tá? Teoricamente, a ligação existe, semi-rígida. E, por último, aqui, tem as ligações flexíveis. A restrição à rotação relativa entre os elementos estruturais deve ser tão pequena, eu garanto que você nunca tinha visto isso. Ó. A restrição à rotação deve ser tão pequena quanto se consiga na prática. Quer dizer, não tem restrição à rotação. Na viga sujeita à flexão simples, por exemplo, a ligação flexível transmite apenas a força cortante. Então, você não transmite o momento pupilar. Você só transmite o esforço em Y, o cortante. E o cortante também passa para o pilar. Quem suporta o cortante ou a solda é o parafuso, não o pilar. Que suporta. Ou é a solda ou é o parafuso. Não é? A ligação considerada flexível se a rotação relativa entre as partes após o carregamento atingir 80% ou mais daquela esperada, caso a conexão fosse totalmente livre. Então, é praticamente uma conexão livre. Tá? Aí você pergunta, cara, mas como é que isso acontece, né? Se a gente aprende que as estruturas elas não podem se movimentar. Pode se movimentar. Acabei de dar um exemplo para vocês, né? No caso de estrutura metálica, é muito comum que as ligações se movimentem, assim, que as estruturas se movimentem. Não é? É uma estrutura muito leve, muito leve. Então, às vezes, é vantagem para o projetista permitir uma certa movimentação relativa dentro, claro, né, dos limites permitidos por norma, pelas normas brasileiras. Tá? Então, assim, onde é que você vai ver isso? Você vai ver isso em rodoviária. Você vai ver isso naquelas tridimensionais, naquelas tramas tridimensionais da rodovia, que é tudo parafusado. Aqueles parafusos permitem um movimento angular, uma rotação relativa entre um e outro. Né? Olha aqui, ó. Apesar que não tem nenhuma foto disso, não tem nenhum desenho, mas olha aqui essa viga aqui, tá vendo? Flexível, ela é parafusada aqui, ó. Isso aqui é para vocês, na verdade, isso aqui é para ampliado, né? Para vocês, não é desse tamanho que o deslocamento angular não é grande assim. Ele acontece. Como que esse deslocamento angular acontece? Por causa do buraco do parafuso. O buraco do parafuso, o parafuso não está rígido. O parafuso ele tem uma folguinha dentro do buraco. Ah, mas é uma folguinha milimétrica. Mas essa folguinha milimétrica já permite essa pequena movimentação angular aí. Tá? Então, aqui, para fechar esse assunto, você tem uma ligação rígida, que é igual a um engaste de concreto, não permite momento, não permite, na verdade, o que é? Não permite movimento em X, né, assim, não movimento em Y, e não permite movimento angular. Ou seja, aqui você tem as três reações, em X, em Y e o momento. Esse aqui é a ligação semi-rígida, não permite movimentação em X, não permite movimentação em Y, mas permite uma pequena movimentação angular. Tá vendo a distância aqui, ó? Tá vendo que você não tem essa chapinha aqui?
e aqui é parafuso, aqui é parafuso, então você pensa que aqui você tem um pouquinho de espaço para a viga movimentar para cima ou para baixo, por causa da perfuração do parafuso. Nesse caso aqui, você tem uma ligação flexível, uma articulação fixa, chamada de articulação fixa, porque ela não tem movimentação em X, não tem movimentação Y, mas existe um movimento angular permitido. Não, teoricamente é total. A gente sabe que não é total, né? Mas teoricamente, assim, quando você lança lá no cálculo, isso aqui é uma movimentação total, porque a perfuração dos parafusos permite isso, tá? Bom, eu vou parar aqui, que eu vou mudar de assunto, né? Então, nós já vamos parar por aqui. E a aula nossa termina por aqui. Eu vou fazer aquele programa com vocês, de exercícios, aula sim, aula não. Porque senão não dou conta de corrigir, tá? Então, essa aula eu não vou passar exercício, eu vou parar ela hoje. E no que vem, a gente passa outro exercício para vocês. Vocês me mandaram, recebi aí, e estou corrigindo. Na aula que vem, a gente vai chegar até as 9 horas, e aí vou passar um exercício para vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Tranquilo. Não, tá todo mundo ouvindo. Tá tudo Tá tranquilo. tranquilo até agora. Aí agora já terminou, pô. Tem que estar tranquilo, né? Agora já terminou. Eu vou disponibilizar os slides para vocês aí, tá? Embora que essa aula de hoje, tem outras coisas que eu vou dar uma outra aula para frente, mas eu vou disponibilizar já os slides para vocês, beleza? Bom, pessoal, então por hoje é isso. E até na próxima encontro nosso, tá? É na próxima quinta, né? No próximo semana, a gente tá junto de novo aí. Um abraço para vocês. Professor, não esquece de parar a gravação, hein?